Vamos lá, pessoal, professor Leandro Ravielli, tá? Estou aqui para a gente começar um novo curso, tá? Um curso modular de Administração Financeira e Orçamentária, tá certo? A bendita AFO, que tá caindo aí direto, tá certo? Só lembrando que tá caindo mais do que direito constitucional, mais do que direito administrativo, tá certo, gente? Tá aí pau a pau com a administração, só para deixar claro para vocês, tá certo? Então, como é que vai funcionar, certo? A estrutura do nosso curso. Esse curso a gente vai trabalhar teoria completa, tá? Eu vou trazer as informações para vocês, vou fazer resumos, vou trazer já alguns mapas mentais já prontos para vocês, que eu sei o quanto isso é importante no estudo de vocês, tá? Vocês trabalharem com mapas mentais, resumir um esquema já pronto, tá? Não, isso também não tira a responsabilidade de vocês de montarem os próprios materiais de vocês, tá? Vocês também têm que fazer os seus resumos, fazer anotações, enfim, da maneira que vocês acham mais conveniente para o estudo de vocês. Mas essa parte de material, de mapa mental, isso aí eu já vou jogar tudo nos slides para vocês, tá certo? A gente vai fazer algumas questões também no final do conteúdo, tá certo? Para a gente fazer um módulo, termina um assunto, a gente já mete bala nas questões, tá certo? Então, o nosso curso vai funcionar dessa maneira. Teoria, mapas mentais e questões, tá certo? Bora lá começar? Então, tá aqui, Administração Financeira e Orçamentária. A gente vai começar agora o nosso curso, tá certo? Então, professor Leandro Ravielli, o nome bonito, e ganha 1 ponto na média só se acertar esse nome, tá certo? Só para deixar claro, tá bom? O nome lindo, né? Vamos lá. Então, antes de a gente embarcar nesse mundo que é a nossa disciplina, vamos primeiro entender de onde é que vai vir a nossa fundamentação legal para o nosso estudo, tá certo? Então, olha aí a quantidade de conteúdos que a gente tem como fonte de estudo para AFO, tá certo? Então a gente vai começar basicamente com a Constituição Federal, lembrando, gente, que eu não vou passar tópico a tópico em forma de módulos não, tá? Os módulos a gente vai vindo aqui, o primeiro módulo, a gente vai ver uma introdução, a gente vai ver técnicas orçamentárias, tipos de orçamento, não necessariamente a gente vai ter um capítulo para a Constituição Federal, um capítulo para 4320, não. Isso aqui a gente vai acabar passeando ao longo do nosso curso, tá certo? Eu só estou trazendo o embasamento legal que a gente vai trabalhar no nosso curso, tá certo? Então, Constituição Federal, basicamente os artigos 165 a 169 da Constituição, tá certo? A gente vai dar uma passeadinha também no artigo 24 da Constituição. Daqui a pouco eu faço um esqueminha direitinho para vocês. Mas, claro, a Carta Magna é a nossa fundamentação maior na nossa disciplina, tá certo? Vamos trabalhar também a Lei 4.320 de 64, esta lei aqui que trata sobre finanças públicas. Lei de responsabilidade fiscal, essa aqui eu já sei que você se treme todinho, só de ouvir, né? Essa bendita lei de responsabilidade fiscal. Isso aqui vai ser lá um dos últimos módulos que a gente vai trabalhar, mas quando a gente estiver falando especificamente de receita, de despesa, no conteúdo, no capítulo, né, no nosso módulo de receita e despesa, eu vou acabar tocando muito no assunto da lei de responsabilidade fiscal, tá? Então eu quero que vocês não se prendam a esse primeiro slide aqui, que a gente vai estudar cada um tópico a tópico, não. A gente vai abordar ao longo do nosso curso, tá? Outra bichinha aqui que o CESP tá amando, gente. Lei 10.180. Essa aqui o examinador, tenho certeza nas provas da banca CESP, tenho certeza que o examinador tem essa lei na mesa e vai só copiando e colando lá na prova de vocês, tá? CESP tá amando cobrar essa lei 10.180. Do que é que trata isso, professor? Essa lei 10.180, ela trata dos sistemas de gestão, tá? O que são esses sistemas de gestão? A gente vai ter um capítulo específico para isso aqui. Mas o que é esse sistema de gestão? A gente vai ter o sistema de planejamento e orçamento federal, a gente vai ter o sistema de administração financeira federal e esta lei 10.180, ela trabalha tudo isso, tá certo? E eu deixei esta lei, gente, lá pro final do nosso curso, tá certo? Se eu não me engano, é o nosso módulo 12, nosso módulo 11 ou 12, tá? Por que que eu deixei ela lá pro final? Porque ela trata muito de receita,
de despesa, de etapas da receita, de descentralização, ela acaba tocando em alguns pontos. Então é muito melhor a gente já ter visto todo o nosso conteúdo para depois entrar na Lei 10.180, tá certo? A gente vai trabalhar especificamente também com o nosso PPA 2016-2019, tá certo? Não se assuste primeiro com essas siglas, gente, que a gente vai trabalhar tudo isso ao longo do nosso curso, tá certo? Então, só para já clareando a mente de vocês, ou para quem já está estudando já há um tempo a nossa disciplina, aqui a gente tem o nosso plano plurianual. Tá certo? Então, a gente vai estudar especificamente o PPA que está vigendo no momento, tá certo? PPA 2016-2019. A gente vai estudar também, gente, as orientações para a elaboração desse PPA, tá certo? Para vocês verem o nível de aprofundamento que as bancas estão cobrando. Principalmente, gente, a banca CESP, tá? A banca CESP está adorando tirar conceitos diretamente do guia de orientação para a elaboração do PPA. Então, tomem cuidado com isso, mas tudo isso vai estar no material de vocês que eu vou trazer bem mastigadinho, tá bom? A gente vai trabalhar também com a LDO 2018 e o projeto de LDO 2019, tá certo? Isso já para abranger o conteúdo de vocês. Lei orçamentária anual, a gente vai trabalhar aí, certo? Todas que estão vigendo no momento, tá? Lembrando que isso tem para a União, tem para o Estado, tem para o DF, tem para os municípios. Pense num decretozinho bom também. Esse aqui, quem ama é a FCC, tá? Decreto 93872 de 86, tá? Só ajeitando aqui. Decreto 93872 de 86, tá? Vocês depois corrijam aí, tá? Falha nossa, puxa só uma perninha aí, tá certo? Portaria 42 de 99. Isso aqui a gente vai estudar bastante lá na despesa, quando a gente estiver falando da classificação programática, tá? Professor, que diabo é isso? Não se assuste. Tudo isso a gente vai ver ao longo do nosso curso. Eu só quero que você se situe. E é bom você se assustar mesmo, né? Porque para vocês terem noção de que a nossa disciplina, ela é bastante responsável pela aprovação de vocês. Se não estudar AFO, gente, não passa. Sinto muito, tá certo? A gente vai também trabalhar com o MTO 2019, tá certo? Professor, uma dúvida. Cada MTO, o que é MTO, né? Primeira coisa. Manual, ou bagunça essa tela, né, gente? Manual técnico de orçamento. Isso aqui é do governo federal, tá, gente? Mas ele aí se aplica a vários entes, tá? Os outros entes acabam pegando uma cópiazinha, um copia e cola e adaptando as suas peculiaridades nos outros entes, tá certo? Então, o que é que esse manual técnico de orçamento trabalha? Ele trabalha sobre princípios, receita, despesa, etapas da receita e despesa. Ele traz conceitos de como a AFO deve ser aplicada aos demais entes, tá certo? E para você não se assustar, o MTO 2019 não é que ele revoga, tá? O pessoal aí do Constitucional sabe que não é revoga, né? Não é que ele altere totalmente o nosso MTO 2018, não. Mas ele acaba trazendo alguma novidadezinha ou outra, mas tudo isso vai estar no nosso curso, tá certo? E o MCASP, 7ª edição, tá? O que é esse MCASP? É o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Então, gente, eu trouxe esse primeiro slide só para vocês terem uma noção do quanto que a gente tem de legislação para trabalhar na nossa disciplina, tá certo? Então, vamos lá começar ao que realmente interessa, tá certo? Vamos começar aqui nosso módulo 1. Professor, o que é que a gente vai ver nesse módulo 1? Introdução. Aqui a gente vai trabalhar basicamente a nossa Constituição Federal. Tudo isso aqui, gente, doutrina pura, tá? Esses assuntos aqui, você só vai achar nos livros, em artigos, em materiais de professores, tá certo? Porque essa parte aqui é totalmente doutrina. Tá certo? E a gente precisa fazer, por quê? Porque quando o tema, né, é doutrina, cada um diz o que quer. Então você sabe a desorientação que é, né, dos autores, principalmente com a administração geral, com a administração pública, não é diferente com a nossa disciplina. Então a gente tem algumas divergências, tá? A gente tem autores que não entram em consenso em alguns assuntos, mas não se preocupe que onde tiver divergência eu vou colocar os dois pontos de vista, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos começar
com a atividade pública. Onde é que a nossa AFO se enquadra no nosso campo de estudo? Primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que a administração financeira e orçamentária, ela vai trabalhar dentro do direito público, tá certo? Então, a administração financeira e orçamentária, a gente vai estar trabalhando sempre nesse escopo do direito público. Então, na vida de vocês mesmo, tá? Na nossa própria vida, a gente acaba aplicando muita coisa que acaba sendo natural, sem a gente precisar estudar administração financeira e orçamentária, tá? Então, quais são o que eu chamo assim de 4 pilares básicos da administração financeira e orçamentária? A gente tem 4 verbos, tá, gente? E isso aqui, não pensem que isso aqui é besteira, não, porque isso aqui já caiu na banca. E eu vou já mostrar para vocês como foi que caiu. Então, basicamente, o que é que a gente faz na nossa vida? A gente trabalha, a gente recebe dinheiro, né? Esse receber dinheiro é o nosso obter recursos, que na nossa disciplina se chama o quê? Receita. A gente recebe nosso bom dinheirinho, né? Você, principalmente, que vai passar no concurso, vai receber o seu contra-cheque, né? O olerite, né? Antigamente, né? Eu não vou revelar a minha idade, mas o pessoal chamava olerite, tá? Então, a gente recebe dinheiro é para gastar, tá, gente? Não venha com o negócio de suvinagem, de ficar guardando dinheiro, não. É para gastar mesmo. Você, servidor público, você vai receber dinheiro, é para gastar mesmo, tá certo? Então, a gente obtém recursos por meio de receita e a gente gasta esse dinheiro. Eu falo a gente, né? Eu, você, o poder público, o ente público, o gestor fiscal, ele vai despender recursos por meio de despesas. E a gente tem um capítulo para receita e a gente tem um capítulo para despesa, tá? A gente vai trabalhar forte nisso aqui. Porque isso aqui, gente, é o coração da nossa disciplina. Olha que cor mais linda, né? Tá lindo, gente, isso aqui. Tudo a papagaiar. Enfim, então a gente obtém recurso, a gente despende recurso, a gente recebe receita, a gente gasta através de despesas. A gente vai gerir e planejar os recursos. O que é gerir e planejar os recursos? Aqui é onde entra o orçamento público. O que é esse orçamento público? Vamos pegar para um cotidiano. Às vezes você vai, qualquer projeto que você tem aí na sua casa, eu vou reformar a minha casa. Pô, então vamos fazer um orçamento aqui, vamos orçar. O que é isso? É gerir e planejar. Gerir e planejar quem? Receitas e despesas, tá certo? Então, essa parte de gestão dos recursos que vão entrar no poder público e dos recursos que vão sair do poder público, isso aqui é chamado de orçamento público, tá? Essa parte de gestão. E criar crédito, que ninguém cria crédito do nada, né? Dinheiro nasce na árvore, vocês sabem. A gente faz o quê? Um empréstimo público. Então, o empréstimo público, e para alguns doutrinadores, eles chamam isso aqui de crédito público, tá? Então, já estou trazendo aqui que alguns doutrinadores chamam de crédito público, outros chamam de empréstimo público. Então, tomem cuidado. Cadê? Ô, canetinha. Tá? Vocês viram que eu desisti, né, gente? Eu ia colocar vermelho, mas aí... tá? Então, o criar crédito, gente, vocês lembrem, é o empréstimo público, é o crédito público, tá certo? Então, por que lá no início da aula eu falei 4 verbos? Porque a gente tem obter o quê? Receita. A gente tem o despender, que é gastar, é o quê? Despesa. A gente tem gerir e planejar recursos, que é o nosso orçamento público. E a gente tem o criar crédito, que pode ser chamado de empréstimo público ou crédito público, combinado? Então, como foi que isso aqui já caiu na prova? Já teve não lembro exatamente a banca, tá? Mas a prova, ela fez uma bagunça com isso aqui. Em um dos itens, ela dizia: a atividade pública é aplicada no âmbito federal, estadual e municipal e consiste em obter recursos, aí tinha orçamento público, despender recursos, aí tinha despesa, só para te enganar. Aí tinha criar crédito, receita, negativo. Cuidado, criar crédito é o empréstimo público ou o crédito público. Combinado? Então, essa primeira parte, gente, foi só pra gente dar uma mergulhada, tá? Na nossa disciplina.
Vamos continuar aqui agora com as dimensões do orçamento. Mas antes disso, gente, eu vou puxar aqui uma telinha em branco pra gente, porque eu quero explicar uma coisinha pra vocês. Vamos trabalhar aqui a nossa Constituição Federal, tá? O que é que eu quero que vocês peguem da Constituição Federal? Você tiver com ela aí, vá lá no seu artigo 24, vá, pegue aí, artigo 24 da Constituição Federal. Então, vamos lá. Artigo 24 da Constituição Federal, incisos 1 e inciso 2. Quando você vai pegando, eu vou anotando aqui, tá certo? Quero também que vocês deem uma olhada no artigo 48 da Constituição Federal. Outra coisa que a gente vai trabalhar, artigo 85 da Constituição Federal. A gente vai trabalhar o nosso artigo 84 da Constituição Federal. Certo? O que mais a gente tem aí? E a base legal do nosso estudo, artigos 165 a 169. Lembrando que lá no artigo 163 a gente já tem alguma coisa sobre orçamento, tá? Mas o que é que eu quero que vocês tomem cuidado sobre isso aqui? Vamos lá, começar. Professor, vamos falar de competências, tá certo? Então, de quem é a competência para tratar de orçamento? Então, você que está estudando a nossa disciplina, com certeza você está também estudando direito constitucional, tá? Se você não chegou nessa parte, vamos aqui dar uma explicadinha. Então, a gente tem os entes, né? União, Estado, DF, município, e a gente tem competências a cada um desses entes. Existem algumas competências que são privativas da União, ou seja, só a União pode legislar sobre aquele assunto. A gente tem competências que são comuns a todos os entes, tá? E no nosso caso de orçamento, a gente tem uma competência concorrente, gente. O que é uma competência concorrente? Coloque aí no seu artigo 24 da Constituição Federal. Compete à União, Estados e DF. Professor, e o município? Tem não, viu? Não tem município na competência concorrente. Tem município na competência concorrente? Não tem. Primeira coisa, tá? Mas eu não quero que vocês achem que o município não tem capacidade de legislar de forma geral, tá? Aqui são normas gerais, tá, gente? Aqui a gente está falando de normas gerais. Não é que o município, de cara com a Constituição, ele não está incluso aqui na nossa competência concorrente. Ele não está incluso. Mas o município ele vai tratar, sim, de orçamento nas suas peculiaridades no âmbito do seu ente. Tá? Como ele vai fazer isso? Lá no artigo 30 da Constituição, tem lá que também cabe aos municípios legislar, né? Legislar no que couber, claro, no seu âmbito de atuação, nas suas peculiaridades, sobre temas que não foram tratados sobre os outros entes. Ou seja, ele pode suplementar a legislação, tá? Mas se a questão for puramente letra de lei, vocês vão marcar o que está lá no artigo 24. Compete concorrentemente à União, Estados e DF, e o quê? Tratar sobre quem? Orçamento, direito financeiro. Tá certo? Então, orçamento está aí no inciso 2, direito financeiro está no inciso 1. Se vocês pegarem lá, vocês vão ter o que é que compete concorrentemente à União, Estado e DF. Legislar sobre direito tributário, tá? Urbanístico, penitenciário, econômico e financeiro. É aqui que entra a nossa AFA, tá? Direito financeiro. Ou seja, trabalhar sobre tributário,
urbanístico, penitenciário, econômico e financeiro. Então, professor, o que é que tem no inciso 1 do artigo 24, tá? Lá da Constituição Federal, compete concorrentemente à União, Estados e DF legislar sobre direito tributário, direito urbanístico, direito penitenciário, direito econômico e direito financeiro. E aqui que se encontra a nossa AFO, tá certo? E no inciso 2, compete também concorrentemente a esses três entes trabalhar sobre quem? Orçamento público, tá certo? Lembrando que os municípios também podem suplementar lá, de acordo no que couber a sua peculiaridade, tá certo? Então, já matamos aqui o nosso artigo 24. O que é que tem dizendo, gente? O que é que está escrito lá no artigo 48? Então, a gente vai ter um capítulo, gente, específico para a gente trabalhar sobre o quê? Para a gente trabalhar sobre o ciclo orçamentário, tá certo? Deixa eu só tirar aqui da tela rapidinho, para vocês verem o que foi que eu anotei. Tá? Só lembrando aqui, porque estava atrás de mim, né? Então, essa parte aqui, ó, AFO tá dentro do direito financeiro, tá certo? Só coloquei aqui para vocês darem uma olhadinha, tá? Porque eu tô aqui bem aqui na frente, né, de vocês. Então, AFO tá dentro do direito financeiro, é aqui que tá o nosso inciso 1 e o inciso 2 trata de orçamento. Agora eu vou voltar aqui para vocês. Pronto, voltamos. Então, como eu estava falando, a gente vai ter um capítulo específico para tratar sobre ciclo orçamentário, gente. O que é o nosso ciclo orçamentário? Para vocês terem logo uma ideia inicial, o nosso orçamento ele vai ser tratado por meio de lei, tá? Então, é uma lei de iniciativa do Poder Executivo. Então, tem lá no artigo 165 da Constituição. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão quem? O nosso PPA, a nossa LDO e a nossa LOA, nossa Lei Orçamentária Anual. Não se desespere, porque a gente vai ter um capítulo só para isso aqui, tá certo? Que é o próximo capítulo, gente, é o capítulo 2, tá bom? Eu só quero que vocês entendam o que é, a grosso modo, o nosso ciclo orçamentário. O ciclo orçamentário é isso. São leis de iniciativa do Poder Executivo que vão ser enviadas para o Poder Legislativo. Aí o Legislativo ele vai aprovar, vai apreciar, vai voltar. Depois ele devolve a lei para o Poder Executivo, né, promulgar, publicar a lei e depois o legislativo faz um controle. Então vocês viram aí que a gente tem 4 grandes fases, tá? Então é só para você se equilibrar, que a gente vai ter um capítulo só sobre isso, mas por que eu tô falando disso? Porque lá no artigo 48 da Constituição diz que cabe ao Congresso Nacional, tá? Com sanção do presidente da República, o quê? Trabalhar as nossas leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA. Então, quando eu falei que o Executivo envia as leis, dentro das competências do Congresso Nacional, tem a competência de apreciar essas leis que o Executivo enviou. Por isso que eu estou falando do artigo 48, tá certo? O que é que tem, professor, no artigo 84? 84 tem as competências do Presidente da República. Ou seja, como a gente está falando da Constituição Federal, o chefe do Executivo é o Presidente da República. Cabe ao Presidente da República o envio das leis orçamentárias para que o Congresso, que é o Poder Legislativo, aprove. Então, tá vendo que eu fiz um ciclo da legislação e estou explicando o que é que está acontecendo em cada etapa, tá bom? Então, artigo 84, cabe ao Presidente da República o envio das leis orçamentárias e cabe ao Congresso Nacional, que é o Legislativo, aprovar o que o Presidente da República enviou, tá certo? Professor, o que é que tem no artigo 85? Artigo 85 tem dizendo o seguinte, olha a importância da nossa disciplina na Constituição. Vai ser tratado como crime de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra as nossas leis orçamentárias, tá certo? Então, olha o nível da coisa, tá certo? Então,
Se o presidente da República atentar contra qualquer uma das nossas leis orçamentárias, tá? Porque aqui tem força de lei, tá? A natureza jurídica dela, ela tem força de lei, tá? Então, se o presidente da República atentar contra essas leis orçamentárias, isso aqui vai ser configurado crime de responsabilidade, tá? Isso aqui vocês estudam bastante lá no Constitucional Administrativo, tá certo? E para fechar, essa parte aqui a gente vai mastigar direitinho ao longo do curso, é a parte que trata justamente dos orçamentos, lá na Constituição Federal. Tá certo? Então a gente tem aí uma bagunça grande, né? Artigo 24, artigo 48, artigo 84, artigo 85, artigos 163 a 169. Tá certo? Puxei esse slide, gente, só para vocês terem uma noção e vocês mergulharem aí na Constituição. Tá certo? Mergulhou, agora a gente vai para doutrina. Então, gente, agora a gente vai trabalhar com as dimensões do orçamento. Vou mudar aqui. O nosso orçamento, gente, para a doutrina, ele tem algumas dimensões. O que são essas dimensões? Alguns autores também chamam de aspectos. Já vi questão tratando como aspectos também, tá certo? Então, o que são as dimensões do orçamento? O orçamento, ele vai ter um escopo de trabalho, tá? Ele vai ter atribuições voltadas para o âmbito jurídico, para o âmbito econômico e para o âmbito político. Então, o que é que a gente pode falar na dimensão jurídica? Que o nosso orçamento tem força de lei. Por que força de lei? Porque ela é aprovada por meio de lei. Tá certo? E se ela é aprovada por meio de lei, cabe quem? Ao legislativo. Cujo envio o envio, gente, aqui é do Poder Executivo. Já estou adiantando alguns assuntos, gente, porque quando a gente chegar lá no ciclo orçamentário, quando a gente começar a avançar no nosso conteúdo, você já vai estar lembrando de tudo isso aqui que eu estou falando, tá? Então, não pense que eu estou fugindo do assunto, não é, porque eu preciso tocar em alguns assuntos antes de a gente aprofundar para que a gente consiga caminhar no nosso conteúdo. Principalmente nessa primeira parte, gente, que é doutrina pura, tá certo? Então, a gente está trabalhando, eu vou colocar aqui escopos, porque é aqui que a gente tem os campos de atuação do orçamento público, tá certo? Então, dimensão jurídica, ele é tratado por força de lei, ele é aprovado como lei, tá certo? Dimensão econômica. Aqui é que o governo vai interferir na economia. Interferir na economia com vistas a regular as situações abrangidas no nosso país, na sociedade no geral, tá certo? Então, o governo interfere na economia com alguns instrumentos, sejam eles tributações, transferências, enfim. O governo tem esse papel econômico e é por meio da nossa disciplina, né, de orçamento público, é que ele vai interferir, tá, justamente nas relações jurídicas que acontecem aí na sociedade geral. E o que é a dimensão política, gente? Para alguns doutrinadores, inclusive, eu vou até colocar, isso aqui é corolário da dimensão econômica. Ou seja, é com base no que se vai traçar para a economia que os governantes, os agentes públicos, é com base no que é traçado para a economia que os agentes públicos vão pôr em prática quem? Todas as estratégias traçadas na dimensão jurídica, traçadas no campo econômico, e são os agentes políticos que vão tocar isso
para frente. São eles que vão colocar em ação o que é traçado estrategicamente para os outros dois campos, tá? Então, o corolário da dimensão econômica, os autores chamam de dimensão política. O que é corolário? A gente pode dizer que é uma aplicação. Uma implicação. É uma aplicação, uma implicação de quem? Da dimensão econômica, tá? E isso aqui se trata justamente de quem? De forças dos agentes políticos. Tá certo? Então a gente tem a dimensão jurídica, a gente tem a dimensão econômica e a gente tem a dimensão política. Professor, por que você colocou ali aspectos? Vamos lá. Coloquei aspectos, né? Vamos aqui. Já vi gente tratando de questões, tratando de outros aspectos. Já vi questões chamando de aspecto jurídico, aspecto técnico e aspecto econômico. Né? Grande diferença a gente tem aqui, tá? O jurídico a gente já viu, força de lei. É por meio de lei que o Poder Executivo vai aprovar o nosso orçamento, né? Vai enviar, tá? Corrigindo, vai enviar o nosso orçamento. É por meio de lei que o nosso Legislativo vai aprovar o nosso orçamento, tá certo? O caráter econômico a gente já viu também, são as interferências na economia. E o aspecto técnico, é aqui que eu quero que vocês tomem cuidado. O que é o aspecto técnico? Significa, gente, que o nosso orçamento, ele trata de assuntos totalmente técnicos para o seu âmbito de atuação. Então, para uma pessoa que nunca estudou a AFO, ou até mesmo para quem estuda a AFO há algum tempo, quando você abre lá a LOA, que é a nossa Lei Orçamentária Anual, é ela que traz receitas e despesas. Para uma pessoa que nunca viu, até mesmo para as pessoas que já estudam há algum tempo, abrir uma lei orçamentária anual, gente, é desesperador. Porque são conteúdos totalmente técnicos, ou seja, são analistas de orçamento que elaboram aqueles assuntos, né? É o Poder Legislativo que aprova aquilo ali. Então, tem comissões voltadas especificamente para finanças e para orçamento. Então, é um conteúdo totalmente técnico, que envolve estudos de receitas e despesas. Então é técnico porque não é um sentido amplo, que qualquer pessoa que abrir a nossa lei orçamentária anual, ela não vai entender não, tá? Então ele é técnico justamente por isso, porque ela é aprofundada em temas de natureza econômica, jurídica e principalmente sobre orçamento público, tá? Só recapitulando, lembram dos 4 verbos, né, lá? Obter. Qual é o outro? Despender. Qual é o outro? Gerir. Qual é o outro? Criar. Isso aqui, gente, vai entrar por osmose, porque já caiu e eu tenho certeza que vai cair de novo. E quando cair, o aluno Prime não erra. Obter recursos é o quê? Receita. Despender recursos é despesa. Gerir é o nosso orçamento. E criar é o nosso crédito. Tá? Então, gente, eu vou sempre fazer isso, tá? Então, vocês façam aí as anotações de vocês, vão acompanhando os slides, mas tenham sempre o seu caderninho, tá? Eu também, quando estou estudando, eu tenho lá meu caderninho, vou fazendo as anotações, tá? Tudo rápido, dê pause no vídeo, volte quando você não estiver entendendo, mas entendam que sempre eu vou estar recapitulando o que a gente vai acumulando ao longo dos módulos, tá? E quando possível, tá? Para que vocês entendam, eu ainda vou puxar assunto lá da frente, que a gente ainda vai mastigar lá na frente. É o que eu estou fazendo aqui, tá certo? Então, cuidado com relação a aspectos que para alguns doutrinadores, isso aqui é diferente de dimensão. E a gente viu que o técnico só aparece onde? No aspecto.
Não tem a dimensão técnica, mas se algum doutrinador quiser colocar lá no livro dele, aí. Então vocês têm que estar preparados. Foi por isso que eu trouxe as duas linhas de raciocínio para vocês, tá certo?